E aí, povo, tudo bem? Esse aqui é o Abu. O Abu, um urso de pelúcia, muito fofinho, mas ele tem a ver com uma história de suspense, uma história de investigação policial, uma história de muita violência e traumas. Eu estou falando de um livro que tem a história da Victoria. Ela é uma mulher de 24 anos, mas só consegue dormir abraçada de seu urso de pelúcia desde a época que ela tinha 4 anos de idade. Mas por quê? Ela tem um trauma. Quando ela tinha 4 anos de idade, a família dela foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Em 1998, o pai, Mauro, a mãe, Sandra, e o irmão, uma criança de 10 anos de idade, foram brutalmente mortos a facadas, a golpes de faca e facão, e depois tiveram seus rostos pichados. Essa é a história. É como se dá o início da história do premiado Uma Mulher no Escuro, do brasileiro Rafael Montes. Talvez você não conheça esse livro, mas esse cara é um autor, um escritor muito novo e uma grande promessa na literatura, mas não só na literatura. Provavelmente você já ouviu falar de uma série da Netflix chamada Bom Dia, Verônica. Pois então, o Rafael Montes é o idealizador dessa série. Ele também escreveu outros livros além desse. Esse é o primeiro com o qual eu tenho contato. Por quê? Uma Mulher no Escuro. Ele foi premiado nacionalmente. Ele ganhou o Prêmio Jabuti no ano de 2020, então é recente. Ele foi publicado em 2019, ganhou o Prêmio Jabuti já em 2020 na categoria romance de entretenimento. Logo de cara a gente vê aqui um urso de pelúcia pichado, né, trazendo o título. Como eu já comecei, contamos a história de Victoria. Onde se passa? Se passa no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa bacana. É uma história de suspense, um romance policial de suspense que tem a ver com um true crime, né, que é um crime real. Ele vai nessa onda que atualmente isso é uma tendência até nos seriados, né, de explorar o true crime. Mas aqui é uma história ficcional, mas acontece na contemporaneidade e é brasileira, né? Acontece na Lapa. A Victoria Bravo, ela mora na Lapa com os pais. Aos 4 anos de idade acontece esse crime que vai marcar ela o resto de sua vida. Por que é bacana? Porque é um livro bom, muito bom, e de uma escrita muito sedutora e de investigação. Prova que, aqui eu estou até não por acaso com os livros atrás, estou aqui o Sherlock, tá aqui a Agatha Christie, que são grandes inspirações para o Rafael Montes, né? São prova de que o Brasil também consegue produzir grandes romances de investigação policial. Aqui a história começa em 1998, acontece o crime com a família Bravo, da qual Verônica faz parte, é a única sobrevivente. Logo corta para 20 anos depois. A Victoria, já com 24 anos de idade, com muitos problemas psicológicos por conta do trauma que teve lá atrás. Ela tenta lidar, ter uma vida minimamente normal, né? Os pais morreram, o irmão morreu. Quem cuidou dela foi a tia-avó, a Emília. A Victoria mora sozinha, ela trabalha como garçonete, uma espécie de café de um amigo da tia Emília. E a vida dela gira em torno do trabalho, ela tem os traumas dela, tem muitos remédios que ela tem que tomar, mas ela tem uma dificuldade em se relacionar, ela tem uma dificuldade em confiar nas pessoas. Ela tem pouquíssimos amigos, ela faz um amigo, né, um nerd ali um pouco mais velho que ela, de mais de 30 anos, que ela chama de Arroz, depois que ela vai descobrir o nome dele. Tem o Arroz, tem a tia Emília com quem ela convive. Essa tia Emília já é uma idosa que vive numa casa de repouso que ela vai visitar, que a Victoria vai visitar com frequência. Tem o Dr. Max, que é um psiquiatra com quem a Victoria consulta já há algum tempo. É um psiquiatra que se dedica a investigar comportamento humano, principalmente em crimes muito extremos, como foi o caso da Victoria. E depois vai entrar um terceiro homem ali na vida de Victoria, digamos assim, que é o Jorge,
porque ela chama ele de escritor, porque ele sempre está no café escrevendo algo. Assim começa a história e até então a vida vai seguindo seu curso normalmente. Até que um dia Vitória chega no seu quarto, na espécie de kitnet onde ela morava ali na Lapa, no Rio de Janeiro, e se depara com seu urso de pelúcia, o Abu, todo pichado de preto. E logo na parede de seu quarto, escrito, pichado com tinta preta, a mesma cor da tinta utilizada no homicídio de seus parentes, escrito "Vamos brincar?". A partir daí, a vida da Vitória tem inúmeras reviravoltas e é feita de muita tensão, porque depois de 20 anos, ao que tudo indica, o assassino de sua família começa a rondar Victoria Bravo. E é aí que a trama começa a ficar mais acelerada. Ela é conhecida porque na época ficou muito popular o crime, né? Ela é conhecida como a órfã da família Bravo. Quem matou a família, seus pais e seu irmão, era um adolescente, um jovem de 17 anos chamado Santiago. Ele matou eles a facadas e pichou os rostos dos três. Ele foi conhecido e apelidado pela mídia como o Pichador. E como parece que ele voltou, a Victoria começa a investigar em como se deu aquele crime, quais as causas daquele crime. Ela começa a investigar a vida do Santiago para tentar entender o que poderia ter motivado a ele fazer o que ele fez. Um dado dia, ela consegue o contato do pai do Santiago, o Átila, e vai até lá e ele entrega para ela um diário. O diário do Santiago quando ele era adolescente, porque o Santiago também teve um trauma, perdeu a mãe por doença, muito no jovem, e o psicólogo à época recomendou que ele fizesse um diário como forma de extravasar seus pensamentos. Ele fez isso, e é com acesso a esse diário que a Victoria começa a entender um pouco mais o que se passava na cabeça daquele jovem, daquele adolescente. Ocorre que logo na sequência, o Átila, o pai do Santiago, o pai do Pichador, também é morto a facadas e depois tem seu rosto, sua face pichada de preto. Cada vez mais a trama vai se acelerando, a Victoria vai correndo cada vez mais risco e ela vai lendo o Diário do Santiago. Então a narrativa ela é conduzida por um narrador onisciente que vai contando a história e sabe de tudo o que acontece com Victoria. Ela é intercalada com as leituras do próprio Diário do Santiago. E há um terceiro ponto também, que são pequenas anotações, pequenas notas do próprio criminoso, falando como que ele está entendendo aquela reação da Victoria, ao que tudo indica, ele está acompanhando como ela tem lidado com aquelas novidades que estão acontecendo ao seu redor. Ela vai descobrir que o Santiago, ele na verdade tinha outros dois amigos também, que eram um tanto quanto problemáticos. Era o Santiago, o Igor e o Gabriel. Em um dado momento, ela começa a entender e achar que aqueles três eram até amaldiçoados, porque eram muitas tragédias que aconteciam. Em um dado momento, ela sintetiza isso muito bem, da seguinte maneira: os três só podem ter sido amaldiçoados. A frase não saía da cabeça de Victoria. Era uma coincidência aterradora. Um se matou na sexta série, outro apresentou distúrbios psiquiátricos e um terceiro virou assassino. Toda vez que deixava o pensamento viajar, Victoria chegava a respostas que beiravam o sobrenatural para explicar a tragédia que se abatera sobre os meninos, como se algo de diabólico conduzisse o destino deles em uma espiral de loucura e crueldade. Era assustador. Nesse meio tempo, nesse turbilhão que está se passando na vida de Victoria, ela conhece o escritor, o George, e ela começa a confiar nesse George. Consegue a se relacionar com ele, eles se tornam namorados, né? E as coisas só vão ficando mais perigosas. Victoria sente que está sendo observada por Santiago, mas não sabe como.
E aqui tá uma parte que é muito bacana, né? Que a gente se sente querendo saber quem é o Santiago, quem pode ser o Santiago. Então é a parte do romance policialesco, né? Eu me vi ali lendo Agatha Christie, eu me vi lendo ali a Arthur Conan Doyle, quando o Sherlock está analisando os fatos, tentando descobrir do que se trata. O que acontece é que quanto mais Vitória descobre do passado de Santiago, esse passado está relacionado com a história dos seus pais, que ela quase nem se lembra, porque ela só tinha 4 anos quando eles faleceram, quando eles foram mortos. Ela vai descobrindo gradativamente que o passado de seus pais, de Sandra, que era professora de matemática em escola que eles eram proprietários, Sandra e Mauro, o passado de seus pais era muito monstruoso. Havia muitos segredos que ela não tinha noção, né? E esses segredos estão relacionados com as mortes deles. Nesse momento aqui eu lembrei muito do Bom Dia Verônica, que é uma policial civil que está investigando uns crimes, né? Então, eu vi muito dos traços, das características do Rafael Montes quando aqui Victória estava investigando qual é a relação de Santiago com sua família, qual a relação de sua família com os crimes, e a gente descobre que há sim muita relação. E é outra característica marcante da escrita do Rafael Montes, há muitos plot twists, né? O que é isso, né? Há muitas reviravoltas, quando você pensa que você sabe, você entendeu, não. É totalmente o contrário, né? E isso te prende de uma maneira que você quer terminar o livro. Eu terminei de ler esse livro às 5 horas da manhã, porque eu não consegui dormir enquanto eu não soubesse qual fim de fato tomou. Né? Dá para dizer que é uma escrita que te arrebata, é bastante sedutora e célere. Então, vale muito a pena. Eu recomendo. Quero ler outros livros do Rafael Montes. É um escritor promissor, um roteirista promissor. Na nossa atualidade, isso que é bacana, né? É gente nova que está produzindo coisa boa, coisa de qualidade. Então fica a dica, leia Uma Mulher no Escuro, do brasileiro Rafael Montes.